Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E é quase consenso que o Flash Wally West é um dos personagens mais carismáticos, do desenho da Liga da Justiça. Talvez o maior de todos. E ele com certeza, teve uma parcela de episódios que foram focados nele ao longo desse desenho. Mas tem um desses episódios aí focados no Flash que eu acho que vale uma análise aqui no canal. E eu estou falando da vez em que o Wally acaba trocando de corpo com ninguém menos que Lex Luthor. Sim, a mente dos dois é trocada e isso gera várias situações bizarras e engraçadas nesse episódio que muita gente lembra do desenho do Liga da Justiça. Assim, no vídeo de hoje, nós vamos fazer aquela análise habitual de episódios aí de desenhos da DC. Vamos ver os melhores momentos e analisar a história desse episódio, que é bem curioso e que envolve o Flash. E bem, tudo isso então depois da abertura. E galera, vocês já sabem, já vai deixando aquele bate-like e também aquele bate-comentário que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal. E também nos considera apoiar no Seja Membro, que tem recompensas exclusivas, como grupo de WhatsApp e também lives só para membros. Tem um link para você se tornar membro aqui na descrição desse vídeo. E bem, dado esse recado, esse episódio que nós vamos analisar hoje faz parte então da última temporada da fase do Liga da Justiça Sem Limites. E esse episódio se chama O Grande Roubo do Cérebro. E como eu falei ali na abertura, esse é um episódio focado no Flash Wally, e que no começo dessa terceira temporada do Liga Sem Limites, andava sem muito destaque até que veio esse fatídico episódio onde ele seria de muita ajuda para tentar descobrir o covil da Sociedade Secreta. E bem, bora começar agora então a análise desse episódio. O episódio inicia com Lex Luthor depois de tentar repetidamente ressuscitar o Brainiac, de um fragmento que tinha restado desse ser. Percebendo que, como o Grodd foi quem o encontrou, o gorila deve estar escondendo informações importantes para bloquear o objetivo do Luthor. O Lex vai até ele, e o Grodd esconde o jogo, e pergunta o que ele pode ganhar nisso. Em resposta, o Lex sai bravo dessa prisão, que mantém o Grodd. E aqui é bom contextualizar que o Lex ele tinha recém dado uma espécie de golpe aqui, nessa super equipe de vilões que o Grodd estava liderando, que era a Sociedade Secreta. E há pouco tempo também o Grodd ele tinha tentado fazer um plano dele de transformar todo mundo em gorila, inclusive os seus aliados, o que não pegou muito bem para o resto dos vilões. E aqui foi então que o Lex aproveitou a oportunidade e ascendeu aqui entre esse grupo de vilões. E ao mesmo tempo ele tá com esse plano que só no final da temporada ia conectar, que é essa tentativa dele então de usar a tecnologia do Brainiac para ganho pessoal. Outra coisa que dá pra reparar bem nesse começo é o quanto essa vilã feiticeira Atala ela se afeiçoou ao Lex. Rapaz, isso vai render um bom momento mais tarde. Enfim, quando o Grodd se recusa a falar, o Luthor fica determinado a forçar a sua entrada na mente do Grodd e literalmente tomar o conhecimento do gorila para si, usando o capacete de controle mental do gorila. Outros membros da sociedade, no entanto, estão insatisfeitos com a liderança do Luthor, temendo que ele esteja obcecado e desequilibrado. Mas o Luthor oferece a eles um plano que os tornará muito ricos. Isso acalma a maior parte dos vilões, mas alguns ainda têm dúvidas sobre a liderança do Luthor, mais notavelmente o Dr. Polaris. O que você pretende? Deixar todos carecas? E um outro ponto alto, fora a troca de mentes que vai acontecer daqui a pouco, é essa interação dentro desse grupo de vilões do Lex falando com esses outros vilões. Os diálogos são muito bons e ficam ainda melhores quando eles começam a estranhar a mudança de personalidade do Lex. Enquanto isso, na torre de vigilância, o Dr. Destino propõe que eles tentem localizar o Grodd rastreando a ressonância psíquica deixada na mente do Flash quando ele estava sob controle mental do Grodd. Isso é outra coisa também que rolou há poucos episódios atrás. O Grodd chegou a tomar controle da mente do Flash, e os heróis agora estão tentando se aproveitar disso. A Liga já está há um tempo tentando localizar essa base de onde que os vilões estão. Isso porque realmente a Liga está tentando há tempos ver onde é que os vilões agora estão fazendo a sua base. E isso sem saber que o Luthor estava fazendo todo esse contraplano aí. E aí que acontece o início do conflito desse episódio. Os dois processos são iniciados ao mesmo tempo. A invasão da mente do Grodd e do Flash. É uma cena bem legal, e então as mentes do Luthor e Wally são acidentalmente trocadas. O Destino imediatamente avisa seus companheiros que aquela é a mente do Lex, mas aí o vilão já passa a usar as habilidades do velocista e começa a fugir pela torre. E aqui já tem um bom momento, que é o Flash Lex já ameaçando a vida de um funcionário ali da torre. Ele ameaça explodir a cabeça desse funcionário usando a sua velocidade. Teletransporte agora, rapaz, senão eu vibro os meus dedos e explodo o seu cérebro. E já nesses primeiros segundos que você vê o Lex no corpo do Flash, você já consegue ver que a personalidade mudou totalmente até o jeito de falar, obviamente. E o Lanterna então pergunta onde o Wally foi parar. E sim, a mente então do Flash está no corpo do Lex, e agora ele está rodeado de vilões.
E diferente do Luthor, o Wally deixa transparecer toda a sua confusão aqui. E os demais vilões acham que o Lex pirou. Já na torre de vigilância, o Flash Lex do mal tá nocauteando vários heróis e parece estar se refugiando num depósito da nave. E agora, vendo a reação do Wally no corpo do Lex, a gente vê realmente as diferenças de ambos logo quando rola essa troca de corpos. Que a gente vê o Wally ali super confuso, não sabendo o que fazer, o que tá acontecendo. E do outro lado, o Lex já tá frio e calculista, né? Usando as habilidades do Flash, tentando escapar. Ele pega muito rápido o contexto onde ele tá. Já o Wally realmente demora bastante. O Lanterna e o Seu Destino não encontram o Flash Lex. Enquanto bolam outro plano para capturá-lo, o Destino diz que começará a preparar o feitiço para refazer a troca de mentes. Voltando pro Wally, ele só descobre o que realmente aconteceu quando ele entra no banheiro masculino aí da Legião do Mal e se vê no espelho. E ele precisa então blefar constantemente para passar uma imagem de liderança, especialmente quando outros membros estão ficando desconfiados. Afinal, o Lex ia revelar um grande plano que ia fazer todos os vilões da equipe ricos, né? Inclusive, tem esse momento hilário aqui. Você não vai lavar as mãos. Não, porque eu sou do mal. Aqui é Absolute Cinema, galera. Absolute Cinema. Já o Flash Lex do mal tá causando altas confusões na torre, enquanto ainda tenta escapar da base. O vilão tenta de tudo, até tentando criar um tornado contra o Tornado Vermelho. Olha a audácia do vilão. Em seguida vê outra cena cinema que é do Wally Luthor, conseguindo explicar o seu plano do mal, sem, na verdade, explicar ele ou saber o que era esse plano. Todos me dizem sua parte no plano. Bom, Luthor, hoje de manhã você nos disse o seguinte. O miserável é um gênio! E depois tem gente que vem na minha cara e fala que o Wally é burro, né? Pô, conseguiu enrolar aqui grande parte desses vilões, e essa parte também é sensacional porque você vê o Wally ele tentando falar como vilão. E muitas vezes ele vai falar ao longo desse episódio, e eu acho que começa nessa cena, que é dele se referindo como Lex Luthor na terceira pessoa, mas ele é o Lex Luthor, mas ele não está contra, ele fica falando Lex Luthor aprova isso, ou Lex Luthor é contra essa ideia. Eu, Lex Luthor, seu líder, vou falar sobre o plano de Luthor. Aí você tem aqui o Wally realmente tentando agir como um super vilão, e é hilário. Felizmente, o Luthor já havia explicado uma parte do seu último plano para geral, então o Flash não precisa revelar sua ignorância. Na verdade, o Flash habilmente então consegue fazer com que a sociedade explique o plano do Luthor para ele. E o plano é o seguinte, roubar uma remessa de 100 milhões de euros recém-cunhados da nação de Kazner, que recentemente mudou para a moeda da zona do euro, e está recebendo essa bolada. O Polaris acrescenta então que vai ser o maior roubo individual da história. E o Wally encerra a reunião, mas depois a Tala sugere que ele relaxe. Descanse aqui, querido. Epa, isso não é relaxante. Ai, esse desenho da Liga. E vendo esse momento aí, fica a dúvida, né? Será que a Tala, ela fazia muitos relaxamentos aí pro Lex? E preparados para outro ótimo momento desse episódio, o Lex Flash tá no banheiro da torre recuperando fôlego, quando se dá conta que pode descobrir a identidade do velocista. E quando ele se olha no espelho e vê a identidade... Não faço ideia de quem seja você. Caraca, como tem cena boa nesse episódio, hein? Que de fato o Lex olhando só o rosto ali do Wally sem saber nada, é um rosto qualquer, não é uma figura muito conhecida. Então, bom ponto aí pros roteiristas do episódio. Antes da partida pro grande assalto dos vilões, o Lex é chamado pelo Grodd que despertou há pouco. O Wally vai sozinho conversar com ele, e o vilão revela que ele sabe o que aconteceu, já que ele estava envolvido naquela troca de mentes. Contudo, o Grodd diz que não vai dedurar o Flash para os outros vilões. E, em vez disso, o Grodd vai aproveitar o show, esperando o momento em que a verdade será inevitavelmente revelada. E isso é com certeza algo que o Gorilla Grodd faria. Até porque ele fala o seguinte, que ele pode estar odiando muito o Lex nesse momento, mas acima de tudo, ele odeia ainda mais o Wally. Então ele só vai ficar de lado ali vendo só o circo pegar fogo mesmo. Na torre de vigilância, o Destino avisa que ele está com o seu feitiço pronto para recolocar as mentes de volta. Mas ele precisa de um contato físico com pelo menos um dos dois. E mano, o Flash do mal ainda consegue escapar dos heróis, nessa boa cena aqui que se passa no refeitório da base. Já o Flash de verdade tá acompanhando os vilões naquele assalto ao trem cheio de grana. E uma coisa também que esse desenho deixa muito claro, e os poderes do Flash realmente eles causam muito dano, e realmente é necessário muitos heróis para tentar só parar ele. Então é que é uma comprovação de que o Flash é muito poderoso. A Liga tem que agradecer que o Wally não virou vilão. Os vilões começam um ataque ao trem e conseguem pegar todo o carregamento. E é muito dinheiro aqui.
Contudo, o Flash Luthor da torre de vigilância envia um sinal de comunicação para os seus comparsas e revela que o Luthor que está com eles é, na verdade, um membro da Liga da Justiça disfarçado. Agora mais desconfiado do que nunca, o Dr. Polaris coloca um Flash em apuros, ao perguntar algo que só o verdadeiro Luthor saberia. Qual que é o nome verdadeiro do Dr. Polaris? Aí realmente pegou o Wally no pulo, né? Ele não sabe e tenta escapar de alguma forma. O Flash faz uma última tentativa desesperado, usando o equipamento de comunicação na esperança de enviar um SOS para a Liga. Agora convencido de que o Luthor deles é um impostor, os vilões capturam o Flash. No entanto, a mensagem do Wally chegou até o Senhor Incrível, e ele consegue rastrear o sinal e enviar a Doutora Luz, Aço e a Gelo para o local do assalto. Os membros da Liga chegam e uma breve batalha acontece. Os poderes magnéticos do Dr. Polaris são bem efetivos contra a armadura de metal e o martelo do aço, o que dá a Tala a chance de conjurar um portal de fuga. Os vilões tendem a abandonar o dinheiro, mas ainda conseguem levar o Flash Lex com eles, como seu prisioneiro. Enquanto realmente a coisa tá bem ruim ali pro Flash Lex, que agora vai estar sozinho junto na base lá dos vilões, o Flash do mal, Lex Luthor, tá quase conseguindo escapar lá na torre de vigilância. O Luthor consegue desviar dos ataques dos membros da Liga, e então acelera para a plataforma de teletransporte. O Senhor Incrível desliga a gravidade artificial, fazendo com que o Luthor flutue para fora da plataforma. Parece que o Senhor Incrível conseguiu anular a velocidade do Flash, mas o Luthor zomba disso e usa sua velocidade para se impulsionar para baixo, momento em que o Senhor Incrível liga a gravidade novamente e o Luthor dispara para o chão. Ele bate com tudo e assim fica finalmente inconsciente. E aqui foi um golpe de inteligência aí do Senhor Incrível, né? E assim, finalmente, agora o Dr. Destino vai conseguir conjurar aquela magia para fazer a troca de mentes, já que ele vai conseguir tocar ali no Flash Lex. O Destino consegue reverter as mentes e o Flash retorna ao seu corpo. No início, o Lanterna Verde ainda não tem certeza se é realmente o Wally. Então, o Wally começa a contar a história do apelido do John antes de se juntar aos Fuzileiros Navais. Momento em que o John interrompe e confirma que o Wally tá de volta. Até sair dos Marines, o apelido do Lanterna Verde era... Pode parar. É ele. O Senhor Incrível pergunta ao Wally sobre a base dos vilões, mas tudo que o Wally descobriu é que a sede deles fica num pântano em algum lugar. Aí referência para aquele local clássico de onde fica a base dos vilões, né? Geralmente que é a Legião do Mal. E ou seja, toda essa confusão que aconteceu, que a Liga estava tentando descobrir a base, mas deu esse negócio de trocar a mente, só resultou em confusão e danos aí para a Liga. E eles mal sabem onde fica a base agora dos vilões. Na sede dos vilões, o Luthor, que também foi restaurado para o seu corpo, está sendo mantido prisioneiro. Alguns dos vilões não têm certeza se ele realmente foi transformado de volta. O Polaris suspeita que seja talvez o Caçador de Marte como um espião, mas então decide que não se importa. Ele diz que vai estar assumindo a Legião sozinho de qualquer maneira. Polaris se prepara para matar o Luthor, mas ele apenas toca um controle no seu cinto, voltando o poder do Polaris para si mesmo e o aprisionando. O botão também liberta o Lex. O Luthor explica que ao aumentar a habilidade de todos os membros da Legião, ele também se deu o poder de anulá-los. O Luthor desafia qualquer um a desafiá-lo, mas não há nenhum interessado. O Lex ainda está no comando, e a Tala, que estava seriamente se apaixonando pelo novo Lex, fica decepcionada e encerra esse episódio. E esse foi então o episódio onde o Lex Luthor virou Flash e vice-versa. Pô, e que realmente perdeu mais foi a Tala, que estava gostando lá do Wally, né? Pena que agora ela vai ter que aturar o Lex aí real. Mas esse é um daqueles episódios do Liga que você pode talvez classificar como filler aí, talvez não tenha muita coisa que tenha acontecido pra trama, mas só a ideia, o conceito disso do Wally ficar na mente então do Lex Luthor e depois vice-versa, é muito interessante. Eu acho que realmente eles conseguiram explorar muito bem isso no episódio. Você vê que como o poder aí do velocista caindo nas mãos erradas é algo que é uma ameaça muito grave aí pra Liga, e ao mesmo tempo você vê o Wally aí tentando agir como um vilão no corpo do Lex, que rende aí os melhores momentos de humor desse episódio. Que com certeza o Wally demorou mais para se adaptar a essa situação do que o Lex, que foi em questão de segundos ele já viu que estava no corpo do Wally, começou a usar velocidade, quase conseguiu escapar rápido. Então para mim esse episódio ele rende ótimos momentos e até por isso ele é classificado aí como um dos melhores aí dessa fase do Liga Sem Limites. Porque sim, realmente é uma situação muito curiosa e você até tem uma trama que é mais focada até nos vilões. Você consegue ver mais desse núcleo porque nós temos alguém que é um infiltrado e fica conversando com esses vilões. Até por isso até dá um diferencial aqui para esse episódio. Você acompanha bem mais então o lado dos vilões. E as tretas internas dele que, como qualquer equipe ali, como qualquer organização, também tem suas fofocas, suas desavenças, enfim, é como qualquer equipe normal mesmo. E bem, galera, agora eu quero saber de vocês se vocês lembravam desse episódio. Deixa aqui nos comentários o que vocês achavam dele.
E também não deixe de se inscrever aqui no canal e também clicar no sininho de notificação para ter todas as atualizações aqui da Batcaverna. E lembrando que você pode ajudar ainda mais o canal sendo membro e recebendo várias recompensas incríveis. Tem o link do projeto aqui na descrição desse vídeo. E até a próxima, gente. Tchau, tchau!